Com a alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, quando nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Estamos em plena terça-feira da Semana Santa. E mais alguns dias estaremos comemorando a ressurreição de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio ao nosso encontro, deixando a eternidade e assumindo a nossa natureza humana, ou seja, em tudo igual a todo e qualquer ser humano, menos no pecado. E, especialmente, veio para o nosso bem. E nesse final de semana que passou, com a coleta da solidariedade, nós, em favor das pessoas necessitadas, em favor da promoção humana, é uma coleta que já se faz há mais anos, coordenado pelo departamento da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para que em cada diocese se realizem cursos especiais para que as pessoas, então, com esses pequenos cursos, mas ao menos têm algum conhecimento. Um exemplo, por exemplo, veio uma pessoa do interior, saiu da lavoura e lá trabalhava na lavoura, vem para a cidade, chega num posto ali de combustível, suponhamos, ou de, não sei, qualquer trabalho, e ali onde se consertam os pneus, por exemplo, ali ele vem, pede o emprego. Aí o dono está precisando de 1 ou 2 funcionários, empregados. E a primeira coisa que o dono ou a pessoa responsável vai interrogar. E você já alguma vez trabalhou? Você já sabe montar ou desmontar algum pneu, alguma coisa, ou consertar? Olha, eu não sei de nada. Então, é claro que o dono ali da oficina precisa para pessoas para imediatamente assumir o trabalho. Mas ele não entende de nada. Agora, é bem diferente se a pessoa se apresenta e diz: não, eu tive ocasião de fazer um cursinho de 2 semanas, ou de 1 mês, ou 1 semana. Oba! Ali já mudou a situação e quase certo que ele vai ser admitido imediatamente. Então, nesse sentido, ele já começa a ter seu emprego, alegria para ele e também alegria para o patrão, que estava necessitando de alguém para assumir e colaborar ali na oficina, na montagem de pneus. E a pessoa, então, ali tem agora o seu emprego. Talvez até simples, mas
vai receber o seu salário em cada final do mês, ou como combinarem. E então foi feita esta coleta em todo o Brasil para colaborar em cada diocese fazendo esses cursos, e poderão ter a certeza que esse dinheiro será muito bem empregado. E essa campanha da fraternidade, como sabemos, neste ano, já há 60 anos atrás, eu me lembro, era um padre bem jovem, quando iniciou o primeiro ano da campanha da fraternidade. E essa campanha, como nós sabemos, fraternidade e convivência, amizade social. E baseado exatamente em Mateus, capítulo 23, versículo 8, onde especialmente acentua. O que é que acentua? Já encontrei aqui, onde diz: mas vós fazeis parte uns dos outros, e vós todos sois irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai eterno. Então, todos nós, de Mateus, capítulo 23, versículo 8, devemos nos reconhecer e, especialmente, viver. Isso que é importante. Viver a fraternidade. Viver e reconhecer que todos nós somos filhos do Pai eterno. Então, aqui, com essa coleta, terminou em si a campanha da fraternidade do ano 2024. Mas o que é importante é nós, em qualquer lugar onde estivermos, em qualquer município para onde viajarmos, seja em contato com o índio, seja em contato com o operário, seja em contato com uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta, seja em contato com uma criança ou uma pessoa de uma cor ou de outra cor, de uma cultura ou outra cultura, não interessa. Todos nós somos filhos do Pai eterno. Acontece que muitas pessoas tiveram mais chances na vida e puderam estudar um pouco mais. Outros estudaram menos. Outros não tinham, na época, escola, nem o ensino médio, menos ainda universidade. Eu sempre dizia para os meus alunos: vocês têm a chance de viver numa outra época, onde vocês têm um colégio, têm uma escola mais perto, têm a universidade, extensão, tudo isso. Vocês não podem dizer: mas o vovô, o bisavô, a bisavó, o pai não estudou. O pai tem apenas o 4º ano primário, como se dizia, apenas o fundamental. Mas coloque-se você há 60, 70, 80 anos atrás, e se você vivesse lá, você também seria semi-analfabeto. Então, dê graças a Deus que você teve um pai, uma mãe e avós maravilhosos que deram testemunho de vida para você. Então, nesse sentido, procure sempre respeitar o seu pai, dando também você o bom exemplo na convivência
com os irmãos, na convivência com seus colegas de estudos, na convivência nos divertimentos, seja no futebol, seja no vôlei, seja no basquete, seja em qualquer atividade sua ou no dia a dia da sua vida. E você pode ver, quando você se entrosa bem com as pessoas, quando você é uma pessoa humilde, quando você procura estudar, como isso é importante. Ainda hoje de manhã eu pegava o jornal ND, notícias diárias, e fiquei até triste lá numa nota que em alguns municípios de Santa Catarina foram presos, quanto me consta, 11 pessoas. Por quê? Por causa das drogas. Infelizmente, pessoas que, de repente, a polícia chega na casa, prende a pessoa, e essa pessoa, muitas vezes, tem uma ou duas crianças, que de uma hora para outra, o pai vai ser preso, infelizmente. Então, procure você, adolescente, estudar. É uma tônica que eu sempre incentivei. Meus sobrinhos netos, sobrinhos bisnetos, espalhados em diversos estados do Brasil e mesmo em alguns países do mundo, sempre incentivei, estudem, porque a pessoa estudando mais facilmente encontra um emprego, isso nós sabemos. Bem, e nós, então, estamos em plena Semana Santa, quando a Igreja Católica, então, nos convida para a celebração das festividades na Semana Santa, ou seja, quinta, sexta e sábado, santos e domingo, a ressurreição. E vamos agora elucidar um pouco, falar um pouco, por exemplo, sobre a Quinta-feira Santa. Então, nessa Quinta-feira Santa de manhã, na Quinta-feira Santa, o Papa Francisco em Roma e todos os bispos, cada um na sua diocese, em qualquer país do mundo, quinta-feira de manhã, estará presidindo a Santa Missa em união com todos os sacerdotes da sua diocese. E ali, nesta Santa Missa, são consagrados os santos óleos que serão usados no decorrer deste ano 2024. Quais óleos? Os óleos que serão empregados para administrar o sacramento do batismo, o sacramento da confirmação, o sacramento da unção dos enfermos, todos esses 3 sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Por exemplo, tomemos aqui de São Tiago. Vamos ler esse pequeno trecho, capítulo 5, aqui de São Tiago, a palavra sobre a unção dos enfermos. O que quer dizer a unção? É ungir a pessoa com óleo abençoado na Quinta-feira Santa, especialmente as pessoas enfermas.
E quantas pessoas que eu pessoalmente, ou todo e qualquer sacerdote, tem ungido essa pessoa enferma. E quantas pessoas, para a admiração da própria pessoa, a admiração dos entes queridos ou dos vizinhos, às vezes uma pessoa que até estava desenganada por 2 ou 3 médicos, ou mesmo os parentes tinham como certa a passagem desta pessoa enferma desta vida para outra, mas o que é que acontece? Ao receber, ao ser ungido com óleo sagrado, essa pessoa recuperou, com a graça de Deus, a saúde, e para a surpresa dos próprios médicos. Quantas vezes eu tenho experiência nesse sentido, quantas vezes eu escutei de médicos, olha, Padre Pedro, aquela pessoa vai partir para a eternidade. E às vezes 2 ou 3 médicos. E quantas vezes médicos dizem, olha, padre, dê a unção dos enfermos, porque essa pessoa vai partir em menos de 2 ou 3 ou 5 dias desta vida para a eternidade. Há outros médicos que já me disseram, Padre Pedro, eu tantas vezes já me enganei na minha vida profissional de médico, eu não me pronuncio a respeito dessa pessoa enferma, porque quem é o dono da nossa vida é Deus. Isso devemos sempre ter a certeza. Então aqui, por exemplo, os versículos de 13 a 16, veja o que nos diz Cristo Jesus em São Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 16. Alguém entre vós está triste? Reze, diz Cristo. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Doente? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor Jesus o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhes-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns aos outros para serdes curados. Então veja aqui claramente o próprio Cristo Jesus dizendo que a unção dos enfermos cura as pessoas. E quantos que têm esta experiência, que depois de ungidos, a pessoa ou as pessoas recuperaram completamente a saúde, ou seja, foram curadas. Propriamente, aqui então, nesta quinta-feira de manhã, é a celebração da Santa Missa com os sacramentos do batismo, da unção dos enfermos e da confirmação. Na quinta-feira santa e à tardezinha, ao anoitecer, então o Papa celebrará a Santa Missa lá em Roma, no Vaticano, e todos os bispos, nas suas dioceses, de modo geral,
nas catedrais a missa da Santa Ceia. E cada sacerdote na sua paróquia, na sua comunidade, estará também presidindo a Santa Missa da Santa Ceia, e o Papa em Roma, realizando aquilo que Cristo Jesus realizou há 1991 anos atrás. Veja bem, Cristo Jesus, 1991 anos atrás, quando Cristo Jesus celebrou a primeira e a única Santa Missa. Então, o próprio Cristo Jesus ali celebrou, então, a Santa Missa e também o lava-pés. E também deixou o mandamento do amor fraterno. O amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E Cristo Jesus, nesta grande Quinta-feira Santa, instituiu a Sagrada Eucaristia, ou seja, a Santa Missa, e o sacerdócio católico. E, vejam bem, Cristo Jesus também lavou os pés dos apóstolos, além do mandamento do amor fraterno. E veja bem, alguns alunos meus no passado me interrogavam: Padre Pedro, por que São Pedro reagiu e no começo não aceitou que Cristo lhe lavasse os pés? Por quê? Veja só, é que os judeus, nenhuma criança, nenhuma moça, nenhum moço podia lavar os pés dos próprios pais ou de uma outra pessoa, porque isso era humilhar-se. E ainda os judeus hoje, nós sabemos, eles ainda estão esperando o Salvador, Cristo Jesus. Eles não têm, por assim dizer, o mandamento da fraternidade, o amai-vos uns aos outros, como nós cristãos do mundo inteiro, como nós católicos. Nós todos, e cada ano, a campanha da fraternidade acentua e pede que todos nós vivamos a fraternidade. E ali Cristo Jesus, na grande Quinta-feira Santa em Roma, ao celebrar a Santa Missa, veja bem o que é que ele disse, o que eu fiz, o que eu realizei, a Santa Missa, fazei o mesmo, fazei isto que eu fiz, também fazei isto em minha lembrança, em minha memória. Então, vocês podem notar, Cristo Jesus ali nos trouxe esta maravilhosa instituição da Sagrada Eucaristia, do sacerdócio católico. E pode observar, em toda parte do mundo, sempre a mesma consagração que Cristo Jesus realizou. Ou seja, na consagração em qualquer país do mundo, onde diz, Jesus tomou o pão, partiu o pão e consagrou aquele pão, transformando no seu preciosíssimo corpo. Em seguida tomou o cálice com um pouco de vinho e também
o milagre da transubstanciação, se chama, onde aquele vinho se transforma e nós devemos ter fé, acreditar no Cristo Jesus. E Cristo Jesus então disse: o que eu fiz, as palavras do Cristo Jesus na consagração são repetidas no mundo inteiro, cada um na sua língua, mas são as palavras de Cristo Jesus. Sabemos que a missa é rezada pelo mundo inteiro, em mais de 6.000 línguas, dialetos e idiomas. E cada país na sua língua, mas, como diz o Cristo, o que eu fiz, o que eu realizei, fazei-o em lembrança do que eu realizei. Então, por isso, o sacerdote sempre celebra a Santa Missa e com as palavras da consagração de Cristo Jesus. E celebramos, então, os santos e santas de hoje. São Braulio, Santo Emanuel Marciano, Quadrato e Castulo e Basílio. Então, de modo especial, procuremos vivenciar a nossa fé. Peçamos sempre a Cristo Jesus: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E os santos e santas que se encontram na eternidade seguiram as palavras, seguiram os mandamentos que Deus deixou no alto do Monte Sinai para Moisés, e a mensagem que Cristo Jesus trouxe para todos e cada um de nós. Se a humanidade procurasse viver o amai-vos uns aos outros, como o mundo seria feliz. E lembremos-nos, estamos infelizmente com essas pandemias, especialmente a dengue, que já atingiu mais de 1.650.000, 1.700.000 pessoas pelo mundo. E também a campanha contra a gripe. Procuremos ser vacinados. E com esses sentimentos, a todas e todos, lembremos-nos sempre, na quarta-feira, às 14 horas, a Missa da Saúde, em Coqueiros, com a missa exatamente de Nossa Senhora da Cabeça. Saúde, alegria, paz, felicidades, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde. Nossa oração a todas as pessoas enfermas, e agora a bênção da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, se Deus quiser, pela TV, aqui, que estamos levando a todas e todos telespectadoras e telespectadores.